Bíblia em Mateus capítulo 9. Quantos foram abençoados por esses 3 dias de seminário? Nós creio que vão orar mais em línguas depois desses dias. Amém? Graças a Deus. Quando Jesus Cristo nasceu de Deus, Maria ficou virgem, sem nunca ter tido relação com homem nenhum. Ficou virgem, não ficou grávida, sem ter tido nenhum relacionamento com homem. Ela achou-se grávida do Espírito Santo. Toda a vida dele já estava preparada. Jesus não teve que pensar, quebrar a cuca, tentar entender o que estava preparado para ele, porque através da profecia a vida dele já estava pronta. Ele só ia vivendo e cumprindo as profecias. Por exemplo, por que ele nasceu em Belém? Porque tinha uma profecia que dizia que o Filho de Deus, o Messias, nasceria em Belém. Por que de Belém eles foram para o Egito? Porque havia uma profecia que dizia: do Egito eu chamei meu filho. Por que do Egito ele foi para Nazaré? Porque tinha uma profecia: ele será chamado Nazareno. Por que de Nazaré ele foi para Cafarnaum? Porque havia uma profecia que dizia isso: ó tu, Cafarnaum, Galiléia, terra dos gentios, povo que habita em trevas, brilhou grande luz. Então, as coisas foram acontecendo com Jesus de maneira profética, mas já estava tudo embutido dentro dele, e elas iam se desdobrando. Os acontecimentos já estavam pré-determinados pelo Pai. Jesus não viveu uma vida natural, Jesus viveu uma vida profética. Gostoso de ouvir isso, que esse é o plano de Deus para nós, irmãos. Salmo 139 diz que os nossos dias foram todos eles escritos e determinados. Todos os nossos dias foram escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Está escrito assim: teus olhos me viram a substância ainda informe. Fala assim: igual. Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos meus dias, todos eles, pré-determinados, sem que nenhum deles houvesse ainda. Então, assim como Jesus teve um viver profético, nós também precisamos ter um viver profético. Você não tem que inventar moda, porque você não está aqui para inventar moda, você está aqui para cumprir o propósito. Amém. Deus criou um propósito só para você. Diga assim, irmão, para o seu lado: Deus olhou para você, olhou o que você gosta, o que você não gosta, seus apetites, seus dons e talentos, e Ele criou um propósito. Não foi para Ele, foi para você, depois para Ele. No final Ele é glorificado porque você vai fazer para Ele, mas Ele criou para você. A gente tem um pensamento que Deus fez um propósito para si. Não, Ele fez para você. Ele olhou para você: já sei o plano que eu vou fazer. Aleluia. E a oração em língua é tão importante, porque quando você ora em línguas, você joga o chiclete fora. Você vai gostar também? As irmãs nos perdoem, por favor. Você edita essa parte, tá, irmão? E por que a vida de Jesus foi profética? Porque a nossa também precisa ser profética. Tudo já está pronto, irmão. O fato de eu estar aqui hoje já estava pré-determinado da eternidade passada, há muito tempo. Tudo que vai acontecer aqui hoje já aconteceu.
Para Deus o que virá já é. Deus não tem passado nem tem futuro, Deus é. O tempo está dentro dele, não é ele que está dentro do tempo. Tudo para ele já é. Diga assim bem forte para comigo: tudo para Deus já é. Diga para o irmão que está ao seu lado: não tem nada que você irá viver que para Deus já não seja um passado longo e distante. Nossa, pastor, mas como é que a gente entende isso? Nossa mente é muito pequena, irmãos, para a gente entender certas verdades. Nossa mente é muito limitada para compreender certas verdades, mas isso é verdade. O fato é que nós recebemos essa linguagem sobrenatural para cooperar com o Espírito Santo e não atrapalharmos o que Deus tem para nós. Quando você começa a orar em línguas, dentro do seu espírito, a vontade de Deus já está embutida, a vontade de Deus já está programada. À medida que você fala em outras línguas, aquilo que já está programado no seu espírito começa a vir para fora como um crescimento de uma árvore. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para Deus e para você, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na medida que você fala em línguas, aquilo que está programado, não é que Deus vai pensar, olhar para você assim, pensar, deixa eu ver o que eu vou planejar para ela. Não, já está dentro de você. O orar em línguas vai ativar o plano. Diga, levanta a mão de oração em línguas. Vai ativar o plano. Já está pré-determinado para mim. Fala assim comigo: deixa a eternidade. Quantos creem que vão viver a vontade de Deus na sua vida? Eu creio, irmãos, eu vou viver. Eu vou viver. Olha, quero te falar uma coisa, não quero nem saber. Vou falar igual Paulo: em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu ministério, complete a minha carreira. Eu disse isso em Atos, e lá em 2 Timóteo, antes de ser martirizado, ele disse: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Imagina, o Espírito Santo contou para ele: Paulo, você terminou, você completou, e eu guardei a fé. Manda sua mão, diga: receba essa unção. Então diga para o irmão que está ao seu lado: orar em línguas vai desabrochar o que está aí dentro. Eu gosto da palavra desabrochar e da palavra desdobrar, porque é exatamente isso. É como se tudo estivesse embutido, programado numa semente, e de repente aquilo vai como um broto saindo para fora, saindo para fora, saindo para fora, sai crescendo, 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 crescendo. Você vai se edificando, e todos os ramos que dizem respeito a você, o ramo da cura, o ramo da prosperidade, o ramo da libertação, o ramo de uma vida familiar saudável, de uma vida mental saudável, tudo que você precisa para ser feliz, está programado no seu espírito. Orar em outras línguas não é apenas um momento na igreja de êxtase, como a religião nos ensinou. Ainda que eu sou do reteté e eu gosto daqueles cultos assim que nem rola de fácil, sabe? Eu sou do reteté. Preguei numa igreja essa semana em Brasília, daquelas, né? Está pregando, nego rolando e tremendo, o pau está quebrando. Eu gosto. Quem é do fogo aqui? Quem é do fogo? Mas eu não dependo desses momentos para falar em línguas. O dia que vem essa unção, amém, rola, cai, bate a cabeça na parede. Mas não é todo dia que vem essa unção. Eu não vou fabricar unção se ela não vem. Mas Paulo disse: quem fala em outra língua, o seu espírito ora de fato. Ele diz: a sua mente fica infrutífera, porque Deus criou uma linguagem espiritual que a sua carne é colocada de lado, porque não é uma comunicação de Deus com a sua alma nem com a sua carne, é uma comunicação de Deus com o seu espírito, é uma comunicação do seu espírito com o Espírito de Deus.
Não é alma para espírito, nem carne para espírito, é espírito para espírito. E Deus deixa a sua mente infrutífera, porque certamente você ia meter o pé dele onde você não é chamado, se você entender isso que ele está falando em línguas. Tem muita coisa que você fala em línguas, você nem sonha que está falando, né? O fato é que a sua vida vai mudando. E Jesus disse: não há nada oculto que não há de ser revelado. Não há nada que você faça escondido que não há de ser manifesto. Tão gostoso quando o tempo apropriado chega. Você orou 3, 4, 5 meses, parece que não estava acontecendo nada. Estava lá você falando em língua, falando em línguas, né? A boca estava seca, até calo na língua. De repente as coisas começam a acontecer. E você começa a perceber que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aí você pensa que estou pregando só para pastores, para líderes. Não, meu irmão, é assim que você deve tocar o seu negócio também. É assim que você deve ser um empresário. Você precisa ser um empresário espiritual. Você precisa ser uma empresária espiritual. Sabe, é saber fazer, mas decidir que não sabe. É poder fazer, mas decidir que não pode. É largar-se nas mãos do Espírito Santo e falar: Senhor, eu sei fazer, mas eu decido não saber. Põe tua mão aqui, Senhor. Eu posso fazer, mas eu decido não poder, porque eu não quero que o Heber mais esteja na frente. Não mais eu, mas Cristo em mim. Em nome de Jesus, aleluia. Manda sua mão e fala comigo: não mais eu, mas Cristo em mim. Fala para o irmão que está ao seu lado: isso é evangelho, irmão. Não mais eu, mas Cristo em mim. Ai, irmão, não tem nada mais gostoso do que você descansar sua alma em Cristo e vê-lo operar aquilo que você não pode fazer. Não tem nada mais gratificante do que descansar sua alma nele, sabendo que ele tem tudo como seu controle para você, tudo. E que o diabo pode se perder o quanto ele quiser, no final você vai sair mais do que vencedor. Para não andar muito doido, porque ao invés de chorar, tu está rindo e dançando. Ao invés de você dançar, você está chorando. Está todo mundo indo para a direita, você está pegando para a esquerda. Né? Esse rio não corre para baixo, ele corre para cima. É tudo muito louco, é tudo muito diferente. É uma outra cultura, é cultura do céu, é cultura do reino. Eu declaro a você aculturado, irmão, não mais com Babilônia, mas com o céu, no nome de Jesus Cristo. Fala para a mão, eu recebo essa palavra. Fala para 3 pessoas perto de você não é da terra, irmão. Fala. Pastor, então verdadeiramente eu sou um ET? É mais ou menos por aí mesmo. A questão, amados, é que essa jornada espiritual, né? Diga comigo bem forte: Belém, mais forte todos: Belém, Egito, Nazaré, Cafarnaum, ministério, cruz. Tudo foi profético. Diga comigo: esse caminhar profético que eu também tenho exigirá cada passo como um passo de fé. Você só avança no Espírito quando você avança na sua fé. Você só avança no Espírito quando você avança na sua fé. Ou seja, quando você ouve uma palavra de Deus, você se firma naquela palavra. Aí você avança no Espírito. Você jamais avança no Espírito porque você frequenta uma igreja. Você jamais avança no Espírito porque você frequenta uma célula ou faz uma campanha. Eu não estou dizendo que essas coisas em si são erradas. Não, não é isso. Mas os avanços espirituais acontecem com as respostas que nós damos à palavra que Deus nos diz. Não é a palavra que Deus diz por dentro, a palavra que Deus diz para mim. À medida que eu ouço a palavra de Deus, eu dou passos
em cima do que Deus está falando, eu vou avançando no Espírito, e o exercício da fé vai nutrindo o meu Espírito. Na verdade, o exercer da fé é a digestão espiritual. Diga bem forte: o exercer da fé é a minha digestão espiritual. Levanta a mão bem alto e fala assim: Deus fala, e eu pratico. Deus fala, eu exerço a minha fé. Mais forte, igreja: Deus fala, e eu ponho aquilo para funcionar. Isso se chama digestão espiritual. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando você caminha numa palavra que Deus te dá, você está crescendo espiritualmente, você está robustecendo-se no Espírito, você está ganhando massa muscular, perdendo massa gorda, ganhando massa magra. Aleluia. Quando você exerce a sua fé, você está queimando calorias no Espírito, você está crescendo, se robustecendo, se capacitando para ouvir a voz de Deus, se capacitando para perceber o testemunho do Espírito, se capacitando para receber revelação da palavra. Amém? Amém. Tudo isso acontece no exercer da fé. E muitos cristãos nunca saem do lugar que eles estão, porque eles aprenderam a frequentar a igreja, eles não aprenderam a conhecer a Deus. Eles foram treinados a fazer curso disso, curso daquilo, seminário disso, seminário daquilo, congresso daquilo, congresso, curso, nunca iram na prática de um viver do Espírito. Mas essa noite muita coisa vai ser quebrada aqui em nome de Jesus. O diabo foi amarrado aqui essa noite em nome de Jesus. Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, meu irmão, Deus vai te colocar em outra dimensão de fé. Bate o pé no chão, dá glória a Deus bem forte. Joga as duas mãos para cima e diga: para mim existe novos desafios de fé. Pastor, mas na prática o que é isso? É quando Deus te dá uma palavra e você caminha, você desce do barco e anda sobre as águas. Aleluia, aleluia. Você não tem mais chão, você tem uma palavra. Você não tem mais chão, você tem uma ordem de Deus. Você tem uma ministração do Espírito. A oração em línguas te levou a um lugar onde a árvore cresceu. Veio verão, veio inverno, veio primavera, veio outono. Eu sei que não está na sequência correta, mas você entendeu, aleluia. A verdade é que os tempos estão passando e está na hora do fruto aparecer. Deus já cortou os galhos mortos da sua vida. Deus já te ensinou a vencer o pecado. Deus te ensinou a vencer a enfermidade. Deus te ensinou a prosperar. Agora eu estou olhando para você falando assim: agora eu quero comer o fruto. Glória a Deus. Não sei se eu estou pregando para muita gente aqui hoje. Ainda que o salão está cheio, mas talvez eu esteja pregando para 5, 6 pessoas nesse lugar. Talvez. Tomara que eu esteja pregando para todo mundo. Deus quiser. Não sei. Mas eu sinto o Espírito Santo olhando para alguns assim, dizendo: olha, está na hora do fruto. Senhor, vamos falar de arrebatamento da igreja? Não. Esquece arrebatamento. Senhor, vamos falar do anticristo, da besta. Quem é a besta? Não. Vamos falar de dar outra face. Vamos conversar sobre andar 5 milhas. Vamos, filho. Deixar a túnica, dar a capa, perdoar 70 vezes 7. Filho, eu quero me ver em você. Glória a Jesus. Eu estou trabalhando tem muito tempo aí dentro. Eu estou querendo me ver em você. E quando eu me ver em você, eu completei a obra, diz o Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é a obra-prima dele. Dá a mão no irmão, vamos ao irmão, dá uma sacudida santa, olha nos olhos dele e fala assim: ei, diamante bruto. Ele está lapidando você. Você pode ter cara de cascalho, mas você não é cascalho. Você é um diamante.
Ele vai tirar daí de dentro uma riqueza inextinguível. Emocional, orar em línguas é cooperar com o trabalho do Espírito Santo para a formação de Cristo na minha vida. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: cadê seu reloginho de cronômetro, irmão? Pergunta para ele. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: hoje já foi quantas horas? Aí, pergunta para ele: hoje já foi quantas horas? Responda para ele assim. Próximo ano eu vou voltar aqui. Vai ter pelo menos umas 150 pessoas que vão relógio de cronômetro aqui. A irmã estava limpando a casa. Vocês conhecem tudo isso, né? Bora praticar. Mas o fato, amados, é que o Senhor nos deu uma arma espiritual para que a gente não pare na jornada. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos estão igual pastoreio, barrigudinhos? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres e derrama-se o vinho. Olha que coisa tremenda, verso 17: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo, que fala do Espírito Santo, em odres novos, que fala do nosso corpo, da nossa carne mortificado, e ambos se conservam. Levanta a mão de quem recebe essa palavra. Amados, nós falamos muito sobre oração em línguas, sobre a meditação na palavra, louvor, sobre a adoração, mas outra arma tão importante quanto é o jejum. Não o jejum religioso. Qual o jejum religioso? Eu vou orar para que Deus se mova. Não, Deus já se moveu há mais de 2.000 anos atrás, através do Filho dele. Jejum não tem a ver com mover Deus. Jejum tem a ver com mover você para o lugar que Deus está. Quando você jejua, você não move o braço de Deus. Quando você jejua, você que sai da incredulidade e entra na fé. Agora, existe nesse texto alguns segredos sobre jejum que eu queria compartilhar com vocês. Vocês querem aprender um pouco sobre isso? Primeira coisa, o jejum tem a ver com a ausência do noivo. Repete isso comigo: o jejum tem a ver com a ausência física do noivo. Ou seja, naquele tempo, quando alguém ia encontrar com o Senhor, essa pessoa ia geograficamente onde ele estava e era curado, era liberto, recebia ensinamento, era discipulado. Jesus era visto em carne e osso. Mas chegou o tempo em que ele morreu, ressuscitou, foi glorificado, foi para a glória e voltou através do Espírito Santo. E quando eu jejuo, eu fico sensível à presença espiritual de Jesus, como se ele estivesse do meu lado fisicamente. Quando o noivo for tirado, nesses dias jejuarão. Então o jejum tem a ver com a ausência do noivo. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Segundo lugar,
Jejum tem a ver com algo que te deixa triste na jornada. Aqui diz assim: podem acaso os convidados estarem tristes? Significa que eu preciso dar um passo, mas eu não estou conseguindo. Eu preciso perdoar, mas a amargura é mais forte. Eu preciso dar outra face, eu não estou conseguindo. Eu preciso dar um passo de fé, eu não estou conseguindo. Isso está me deixando triste, porque eu sei que na minha nova natureza há um grito para que eu ande no sobrenatural e não no natural. Jesus disse: nesses dias vocês vão jejuar. Coisas que te deixam tristes, coisas que te deixam aparentemente parado no lugar no espírito. Muitas vezes a gente vai caminhando, de repente você para no lugar e você não passa dali. E vem mês e passa mês, vem mês e passa mês, você está no mesmo lugar. Está na hora de jejuar. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Irmãos, hoje todo mundo aqui vai receber uma unção para jejuar, irmão. Ah, pastor, eu estou dor de cabeça. Dava. Ah, pastor, eu passo mal. Passava. Ah, pastor, eu estou branqueira. Dava. Aleluia. Não. Diga para o irmão que está ao seu lado: põe a mão na cabeça dele. Fala: Deus vai te ungir para um jejum poderoso. Levanta a mão bem alto. Diga assim comigo: jejum tem a ver com a ausência física do noivo, para que eu fique sensível à presença espiritual, como se ele estivesse presente fisicamente. Hebreus capítulo 11 diz que Moisés ele se firmava naquele que era invisível, como se ele fosse visível. É você obedecer ao Espírito Santo como se o próprio Jesus estivesse carne e osso na tua frente, dizendo: faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo. Nos últimos anos, irmãos, eu tenho literalmente vivido no campo minado. Eu tenho vivido no campo minado. Eu não posso errar. O Espírito Santo coloca o pé aqui. Passou a semana. Agora aqui. Aqui, filho. Aqui, filho. Eu estou assim. Já tem alguns anos que eu estou assim. Sendo guiado pelo Espírito. E de todas as tribulações tem me livrado o Senhor. Aleluia! Eu tenho um libertador. Levanta sua mão e diga isso bem forte. Grita comigo: eu tenho um libertador. Eu tenho o meu guia espiritual. E o nome dele é Cristo Jesus. No meu espírito. Então, na medida que você jejua, você fica sensível. Na medida que você jejua, você fortalece o seu espírito para dar aquele passo que você não está conseguindo dar e está te deixando triste, abatido. Podem acaso estar tristes. Tem a ver com tristeza. Porque nós que amamos o Senhor, nós não queremos pecado na nossa vida. Nós que amamos o Senhor, nós não queremos incredulidade na nossa vida. Nós que amamos o Senhor, nós não queremos a vida natural mais. Nós queremos entrar no sobrenatural, ver os milagres, experimentar os milagres, andar no poder de Deus. De repente você precisa dar um passo, só que você não consegue. Aí o Espírito Santo chega bem do teu lado e diga assim para você: fecha a tua boca, para de comer. Aí alguém diz assim: eu estou em jejum, pastor, de televisão, de alimentos. Por exemplo, vou tirar uma semana só com líquidos. É jejum? É jejum. Uma semana com uma refeição por dia. É jejum? É jejum. 3 dias só na água. É jejum? É jejum. Eu vou fazer o jejum de Daniel. É jejum? É jejum. Quantos dias é o jejum de Daniel? Ah, você já sabe, né?
Daniel? 21 dias, pastor. Não está escrito isso também. No 21º dia o anjo veio. Cuidado se fosse fazer o jejum de Daniel. Fala para o irmão que está ao seu lado: o jejum de Daniel não é de 21 dias. Dá uma sacudidinha nele e fala assim: pode ser 10 anos. Daniel começou a comer só legumes e verduras, só, até que o anjo do Senhor veio. Eu estou aqui como profeta de Deus para dizer: o anjo do Senhor tem chegado na tua casa nesse dia. O diabo vai parar de visitar a sua casa. E os anjos do Senhor vão começar a visitar a tua casa. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Você vai parar de ter aqueles pesadelos horríveis à noite. Chega! Você vai dormir bem. Você vai parar de aqueles pensamentos horríveis. Não, chega disso. Você vai ter uma mente sã, uma emoção saudável, uma vontade quebrantada, uma alma alinhada com o Espírito, em nome de Jesus. Então vamos adicionar na equação o jejum, porque o jejum está na equação. Amém. Pastor Dave Robertson, ele tem um conceito muito interessante. Ele fala assim: a adoração não te dá o que a oração em línguas te dá, nem a oração em línguas te dá o que a adoração te dá, e o jejum te dá o que o louvor não te dá, e isso assim por diante. Cada uma dessas práticas, levanta a sua mão e diga: oração em línguas, meditação na palavra, jejum, louvor, adoração, confissão da palavra. Diga comigo: cada uma dessas chaves são recursos para a vida do Espírito. Aí você me pergunta: pastor, como é que eu sei quando eu terei que jejuar? Você saberá. Como é que eu sei que é tempo de adorar? Você saberá. Deus vai guiar você. Como eu disse, se um bezerro burro acha a teta da mãe, nós vamos encontrar a voz do Senhor. Nós vamos ouvir sua voz, vamos saber que temos que jejuar. Você vai entrar em temporadas de oração. Por exemplo, Deus às vezes me leva em temporadas de oração. Tempos atrás Ele me levou praticamente um ano, orando 7, 8 horas por dia em línguas. Durante um ano Ele me levou. A meta era 8 horas por dia, 8 horas por dia. Ele me mergulhou na oração em línguas. Não que eu já não estava mergulhado, mas foi mais forte ainda do que era um tempo atrás. Hoje eu estou no tempo de jejuar muito. O pastor sabe, estou na casa dele, estou dando muita economia para ele esse dia. Mas eu comi pastelão hoje. Eu conheci aquele pastelão. Eu quebrei o jejum hoje com pastelão. Eu não sabia que tinha um pastel desse tamanho. Eu não sabia. Literalmente, irmão, desse tamanho. Quem viu? Quem já viu? Todo mundo que já viu. Meu Deus, eu não tinha visto aquilo. Lá da Dona Batata. Quem já foi da Dona Batata? Quem deu glória a Deus? Primeiro eu comi a batata recheada, hoje eu comi o pastel. Aleluia. E eu estou pregando sobre jejum. A mão, diga assim: jejum tem a ver com sensibilidade na noite. Jejum tem a ver com algo que me deixa triste no meu caminhar no Espírito. Meu irmão, tudo que te entristece no seu caminhar no Espírito é um chamado para o jejum. Tudo que te entristece no seu caminhar de fé é um chamado para o jejum. Talvez um pecado que volte e meia você cai nele novamente. Deus está te dizendo: jejua, filho. Porque Jesus, irmãos, a gente não interpreta, Jesus a gente obedece. A gente interpreta Daniel, a gente interpreta Apocalipse, a gente interpreta um monte de profeta. Jesus não, Jesus a gente obedece. Ele falou assim: olha, tem casta que só sai com jejum e oração. Eu não vou queimar minha pestana, eu vou obedecer.
Tem coisas que você não vai vencer enquanto tu não fechar essa boca. Por que, pastor? Ele vai começar a explicar por quê. Olha o capítulo 9, versículo 16. Terceiro lugar, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Eu falo e você repete o mais alto que você puder. Diga: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira parte da veste, e a vergonha fica maior ainda. Então o jejum tem a ver com cobrir a sua nudez, tirar a sua vergonha, tirar o seu opróbrio, aquilo que te deixa nu, aquilo que te deixa envergonhado, aquilo que te desidentifique como servo e serva de Deus. Vai jejuar, meu irmão, que isso vai sair da sua vida em nome de Jesus. Ninguém põe pano de veste novo em veste velha. Aí você pergunta: pastor, mas por que Jesus respondeu assim? Porque toda pergunta que fazia para Jesus, Jesus respondia espiritualmente. Jesus nunca respondia uma pergunta naturalmente. Eles perguntaram: por que nós jejuamos, seus discípulos não jejuam? Ele respondeu: podem acaso estar tristes os noivos, os convidados, enquanto o noivo está presente? Dias virão em que o noivo será tirado, e nesses dias hão de jejuar. Ele estava respondendo, só que eles não entenderam nada, porque eles eram homens naturais, eles não eram homens espirituais. Eles não tinham discernimento para compreender do que Jesus estava falando. Então, número 1, jejum me dá sensibilidade. Número 2, jejum tem a ver com tristeza. Número 3, jejum tem a ver com aquilo que me envergonha, que me humilha, que me deixa nu. Vai jejuar. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Número 4, faz assim com a mão: o jejum vai gerar um ajuste da minha alma com o meu espírito. Diga bem forte, igreja: meu espírito vinho novo. Minha alma pode estar energizada pela carne. Veste velha. Fala assim: não ajusta, não entra. Sabe aquele período que Deus está falando com você, mas você não está entendendo. É aquele período que não dá nem luz vermelha, nem luz verde, dá luz amarela. Você não está entendendo. É um tempo de jejuar. Irmãos, eu não estou pregando para religiosos aqui hoje. Estou pregando para o corpo de Cristo nesse lugar. E Deus está te dando uma chave poderosa para que você abra uma porta e entre por ela. E você vai vencer coisas que há anos você quer vencer e não conseguia. E o Senhor te diz: filho, filha, eu te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, porque falta na tua vida o jejum. E eu te unjo nessa noite para jejuar, e te dou a minha graça para entrar em jejuns prolongados, porque esses capetas vão ter que fugir em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Porta essa coisa, a palavra do Senhor. Puxa, eu não estou ouvindo mais a voz de Deus. Jejum? Puxa, essa situação está me entristecendo. Jejum. Puxa, eu me sinto nu na minha empresa. Jejum. Estou passando por uma vergonha. Jejum. Puxa, eu não estou entendendo o que Deus está falando comigo. Jejum. Olha o poder do jejum. Olha como o jejum tem uma dimensão que nós não sabíamos. O fato de deixar de comer mortifica a minha carne. O fato de orar em línguas edifica o meu espírito. E essa conjunção de carne mortificada com espírito edificado libera tudo isso da minha vida. Por um lado, quando eu oro em línguas, meu espírito se levanta. Por outro lado, quando eu jejuo, minha carne abaixa. Eu oro em línguas, meu espírito se levanta. Eu jejuo, minha carne é mortificada. Amém? Essa conjunção produz
sensibilidade à presença. Essa conjunção produz alegria do Espírito Santo na nossa vida. E por fim a gente consegue dar aqueles passos que não conseguimos dar antes. Amém. Deus não se importa se você tem fraquezas. Ele quer saber se você pode se entregar para Ele, porque Ele é poderoso para arrancar você desse lugar, te colocar em outra dimensão, diz o Senhor. O problema de Deus não são nossas fraquezas. O problema de Deus é se a gente se entrega ou não a Ele. E o jejum é um chamado para uma entrega nova. No momento que eu decido jejuar, eu entro no espírito de entrega. Repete isso. Uma vez mais. No momento que eu decido jejuar, eu entro no espírito de entrega. Agora sorrindo. No momento que eu decido jejuar, eu entro no espírito de entrega. Agora fala sério. No momento que eu decido jejuar, eu entro no espírito de entrega. Sacode o seu irmão e fala para ele: vai parar de comer, rapaz. Chama a mãe pelo nome, diga: fulano, para de comer. Cael, para de comer, Cael. Para de comer, Deus. Para de comer, Rafael. Para de comer, Senhor. É culpa sua, é culpa sua. É tudo culpa sua. É a mulher que tu me deste. É a serpente. É a serpente. Você foi com a batata quente na mão, tá até hoje, com a cabeça esmagada. Essa foi boa, gente. O jejum vai te deixar sensível à presença de Deus. Quantos aqui já jejuaram? Pelo menos uma vez na vida, deixa eu ver. Pelo menos uma vez na vida, acho que todo mundo já jejuou. Eu vou parar por aqui a pergunta, tá? Prometo. Uma vez tá bom, né? Sabe aquele momento do seu jejum em que vem aquela fome? Preste atenção nisso. E você é impelido a comer, mas a sua determinação de vencer é maior. E você não quebra o jejum. Naquele momento, você está empurrando a sua carne. Você está dilatando o seu território espiritual através do jejum. Aquela linha. Nossa, pastor, então já pequei demais na minha vida. Não. O Senhor não está frustrado com você quando você não queria quebrar. Deus não é legalista. Não é isso. Mas quando você consegue romper a barreira da vontade, porque o jejum trata com as nossas vontades. O jejum vai além da mente, vai além da emoção. O jejum trata lá na vontade, porque não tem nada melhor do que comer. A hora da comida, a hora que você se senta ali, come, né? Aquele pastel. Que é um escândalo. Estou falando sério, eu nunca vi um pastel tão grande na minha vida. Mas antes do pastel eu fui provado, que não estava na hora de eu quebrar o meu jejum. E a pastora chegou com um pudim enorme assim. Ela não sabe, mas é a sobremesa que eu mais gosto, é aquele pudim. E eles colocaram o pudim na mesa, a gente conversando, eu, a pastora Josi e eles conversando e tal, papapá. Eu não ia quebrar naquela hora. Quando você não quebra, você alarga o território espiritual. Repete isso comigo, faz assim com a mão. Quando eu estou em jejum, faz uma carinha assim de dor, diga assim: vem na vontade de comer. Ai, ai, ai. Faz um direito, gente. Diga assim: eu não como
a carne mais um pouquinho. E com a carne vai a capetada, viu? Aí diga comigo, vem outra vontade de comer. E eu não como. Eu afasto mais um pouco ainda. Eu vou conquistando territórios na minha alma. Por quê? Isaías capítulo 58 diz que o jejum rompe as ligaduras da impiedade. Meu Deus. Isaías 58 diz que o jejum rompe. O que significa isso? Significa que o diabo não pode entrar em mim. Eu nasci de novo. O diabo não pode entrar em você. Você nasceu de novo. Você não é habitação de demônios. Você é habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o diabo ele procura estabelecer fios de comunicação com a nossa alma através da carne. Ele vai plugando na carne fios de comunicação para energizar a nossa alma e jogar pensamentos, emoções, sentimentos na alma que vem da carne, mas que na verdade são dardos inflamados do maligno. De repente você se pega pensando, sentindo coisas, desejando coisas que você não quer, você não deseja aquilo, mas você está tomado por sentimentos carnais. Sacode o seu irmão, derruba ele da cadeira e fala: jejua! Mas por que vocês nunca obedecem quando eu mando aqui nessa igreja? Derruba esse irmão da cadeira e fala, grita e fala: jejua, meu irmão! Levanta a mão se tem alma, fala assim: quando eu jejuo, os fios de comunicação dos demônios com a minha alma, através da minha carne, vai tchup direito, gente. Tchup. Por exemplo, estão me ouvindo aí atrás? Qual o nome desse rapaz aí de blusa jeans e camiseta branca? Qual o seu nome? Como? Rodrigo. Eu continuei falando, sim ou não? Sim. Só vocês aqui que entenderam. Acabei com a sua bola. Mas por que ele não ouviu? Porque eu tirei a potência. Esse equipamento dá à minha voz potência. O diabo vai continuar sendo diabo, mas quando você jejua, você rompe a potência do diabo na sua alma. Não é para rir não, gente. Ou seja, o diabo vai continuar falando, mas quando eu jejuo, aquilo perde a força na minha mente, nas minhas emoções e na minha vontade. E ao invés do pano novo romper a veste e a minha nudez ficar maior, acontece o contrário. Eu recebo vestes novas. Todo vestido é renovado. E eu não sou envergonhado. Eu sou honrado. Quantas vezes, irmão, você foi humilhado no reino do Espírito? Não era para você ter sido humilhado, porque você não jejuou. Ah, mas eu não sabia disso. Pois é, agora está sabendo. Começa. Quinto lugar, olha o que Jesus diz no versículo
17. Quem achou, diga amém. Amém. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres. Eu preciso que vocês repitam isso comigo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mais forte, igreja. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que acontece numa festa se acaba o vinho? Acaba a festa. Jesus aqui estava ensinando sobre jejum, só que eles não entendiam. Jejum tem a ver com festa. Na verdade, quando você cai no pecado, você estraga a festa. Quando você cede à tentação, você estraga as bodas com o cordeiro. Você quebra a comunhão. Você rompe a ligação. Ao invés de romper com as ligaduras da impiedade, você rompe com as ligaduras da santidade. Mas quando você jejua, você mortifica a sua carne em tal nível em que a voz do Espírito Santo é mais forte no seu espírito do que a voz dos demônios. Você pode se inclinar para o Espírito e jamais se inclinar para a carne, em nome de Jesus de Nazaré. Levanta a mão e diga: eu recebo. Fala comigo: jejuar rompe as ligaduras da impiedade, fortalece as ligaduras da santidade, e a minha festa com Ele não acaba. Aleluia! A minha festa com Ele não acaba. Eu estou sempre no primeiro amor, sempre no fogo, sempre na unção, sempre na glória, sempre transbordando, sempre cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Deus está tirando essa igreja que está aqui hoje. Eu estou falando de placa, eu estou falando de cada um que está aqui, de todos vocês. Eu vejo essa noite como o Senhor entrando debaixo de vocês e arrancando vocês de um lugar no Espírito e levando vocês para outro lugar no Espírito. Diga bem forte comigo: sensibilidade, alegria, ajuste, vitória, mortificação, comunhão, bodas com o cordeiro. Na verdade, ele fala do noivo, da noiva, das vestes, e ele fala do vinho. Ele compara o jejum com tudo que tem a ver com a festa, com o noivo, da noiva. Jesus, na verdade, responde para os fariseus. Volta comigo no verso 14. Olha que interessante. Isso aqui é muito profundo, irmãos. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram, os discípulos de João: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhes Jesus: essa é a frase-chave. Vou ler de novo, verso 14, olha para a sua Bíblia. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os teus discípulos não jejuam. Por quê? Como é que você entende jejum, Jesus? Verso 15: respondeu-lhes Jesus. E aí ele começa a escrever, olha para mim. Ele começa a falar de vestes. Ele começa a falar da presença ou da ausência do noivo.
E ele termina falando de odres novos e odres velhos. Ou seja, ele diz o seguinte: se você jejuar, a minha festa contigo, a nossa união, nunca será quebrada. Porque através do jejum, filho, eu vou colocar um expoente na tua vida espiritual. Vou repetir isso. Através do jejum, filho, eu vou colocar um expoente na tua vida espiritual. E ao invés de recuar, você vai avançar. Porque quando você não tem um expoente, é difícil avançar. Mas o expoente não tira a potência do diabo, coloca a potência do Espírito Santo. Jejuar é turbinar o Espírito. Quem quer turbinar o Espírito e bate o pé no chão? Dá a chance para quem não bateu o pé no chão. Quem quer turbinar o Espírito, bate o pé no chão aí. Sorri para o teu irmão, fala para ele: para de comer. E declaro que está caindo uma graça. Pastor, eu nunca consigo jejuar. Não conseguia. Porque essa palavra penetrou seu espírito e mudou a sua história com o jejum em nome de Jesus. Você vai romper limites. Você vai fazer uma jornada do lugar onde as coisas não estão acontecendo para o lugar onde as coisas estão acontecendo. Se nesse caminhar seu não está acontecendo, não significa que não exista. Não existe nesse caminhar. Sai desse caminhar e entra em outro caminhar onde está acontecendo aquilo. Você vai experimentar o milagre de Deus. Não é porque você não está vivendo isso que não existe. Existe. Mas talvez não exista nesse lugar que você está. Seu jejum está frito, gente. O pastor Roberto vai entrar com ele flutuando na igreja. Não sei vocês, mas eu estou com saudade do noivo. Quero ele, irmãos. Queria falar isso para vocês. Não tem nada mais na minha vida que eu queira. Tão bom estar com vocês, sabe? Eu viajo muito pelo Brasil. Sou tão querido, sou tão amado. Eu tenho uma igreja maravilhosa, irmãos. Quem já esteve lá sabe. São apaixonados em mim. E eu neles. E eu e vocês. Amém. Mas eu preciso confessar uma coisa aqui. Eu gosto de ficar mais com ele. Amém. Eu sou apaixonado em Jesus. E nada vai estragar a festa. Amém. Se precisar de fechar a boca, eu vou fechar a boca. Amém. Mas o capeta vai ter que fugir. Eu sinto Deus transferir muita graça para o teu coração hoje, porque talvez você esteja enfrentando algumas situações em que está faltando na equação alguma coisa e você não entendia, você não estava entendendo por que não estava acontecendo. Essa noite veio como uma peça do Espírito Santo. E junto com a peça vem a força, junto com a palavra vem a graça. E o Senhor te disse: eu te unjo para jejuar. Onde as coisas do meu espírito gritaram tão alto aí dentro, que você vai ter mais fome de Deus do que fome de arroz com feijão. Mais fome da palavra, mais fome das coisas do espírito do que da picanha. Aleluia. Aleluia. Levanta as suas mãos, começa a falar em mim.
primeiro dia Deus nos falou sobre a igreja orgânica. Ontem Deus nos falou sobre a fé simples. Hoje Ele nos fala sobre o jejum. Começa a falar em línguas. Primeiro dia Ele disse: saiam da instituição, sejam organismo. Pare de frequentar e passe a funcionar. Segundo dia, Ele te mostrou que você é herdeiro, e que a Bíblia não é um contrato, a Bíblia é um testamento. E com fé simples você desfruta do testamento, entrando no comportamento da fé que recebe. Deus nos deu um sinal curando a pastora. E ela expeliu as pedras e continuou expelindo depois. Porque Deus está falando com a igreja em Rio Claro: eu vou expelir tudo que não é meu nesse lugar. Mas uma unção de jejum agora vem sobre você. Porque o teto que os principados e potestades colocaram sobre essa cidade será quebrado, diz o Senhor. Por uma igreja que ora e jejua. Ora e jejua. Não é uma igreja estagnada em programações, departamentos, estatutos, assembleias, diretorias, eleições e não sei lá o quê. Não. É uma igreja voltada para o trono, voltada para Cristo, centrada nele, sensível à sua presença, porque jejua, ungida com óleo de alegria, porque jejua, ajustada com o Espírito Santo, porque jejua, mortificada na carne, porque jejua. Uma igreja que não está na terra, está no céu, vivendo agora as portas do Cordeiro. Porque jejua.
Meu Deus. Piracicaba. Rio Claro. Santa Bárbara, Americana, Campinas, essa região vai ser sacudida com o poderoso